Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus, e mais ninguém. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, aprendendo da Tua Palavra. E assim, ó Pai, termos os nossos olhos abertos para não sermos enganados contra os falsos profetas, contra essas heresias e falsas doutrinas que têm se espalhado nas igrejas, Pai. Nos ajuda, nos fortalece, Pai, e nos dá o Teu conhecimento e a Tua sabedoria para não sermos enganados. Pai, intercede por nós hoje e sempre, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, que vive e reina. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o missionário Alan e estou aqui para trazer mais um estudo acerca da Palavra de Deus, e assim combatendo as falsas doutrinas e as heresias que são pregadas por aí. Então, venham comigo e vamos juntos aprender a verdade de Jesus. E o tema do vídeo de hoje é Dízimo e Teologia da Prosperidade, o covil de ladrões. Então, meus irmãos, como vocês percebem, são muitas as heresias e falsas doutrinas que têm se espalhado pelas igrejas afora, querendo falar não o que o povo precisa ouvir, não pregar a palavra, o evangelho verdadeiro, mas pregar um evangelho fácil, um evangelho falso e ilusório, onde fala aquilo que as pessoas querem ouvir, enganando-as. E entre esses ensinamentos perversos, malignos e do diabo está a teologia da prosperidade. Que a teologia da prosperidade é você pregar focando nos bens materiais, nas bênçãos que Deus pode te dar. Essa teologia ela está mais preocupada com as bênçãos do que o abençoador. E as pessoas vão para a igreja tentando enriquecer, tentando ter aquilo que elas tanto desejam. Só que elas estão indo contra a própria palavra de Deus. Estão desprezando o Deus Altíssimo e Soberano, o Criador de todas as coisas, o dono da prata e do ouro. E a palavra de Deus ela é tão evidente que Jesus mesmo falou: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não minam e não roubam. Então, a gente tem que focar no reino celeste, no reino dos céus, que Jesus nos alertou. Em Provérbios 23, versículos 4 e 5, vai dar um conselho para cada um dos filhos de Deus não perder seu tempo em querer gastar o seu tempo, a sua vida tentando enriquecer, porque isso é vaidade, isso é querer correr atrás do vento. Não tem como. Quem pode nos abençoar com o dom da riqueza é Deus. Se Ele não nos abençoar com a riqueza, a gente tem que servir a Ele da mesma forma, porque muitas bênçãos a gente acha que vai nos fazer bem, mas vai ser a nossa própria destruição. A riqueza, meus irmãos, é um tipo de idolatria. E foi o que levou aquele jovem rico à condenação. Porque ele não quis dar aos pobres, conforme Jesus alertou a ele. Mas ele se prendeu na riqueza e fez da riqueza o seu Deus. E por isso, infelizmente, ele rejeitou a salvação e a vida eterna. E o próprio Mestre Jesus ele já deixou bem claro em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente tem que buscar a Deus e não as coisas materiais. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, e não riqueza, não dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E para começar a falar sobre teologia da prosperidade, vamos para aquela igreja que é a grande, nessa questão, nesse assunto, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, que é do Bispo Macedo, Essa igreja, ela surgiu com o propósito da família Rockefeller, que essa família é uma das 13 famílias escolhidas por Satanás, que tem o poderio do dinheiro mundial. A família Rockefeller, na década de 70, ela foi responsável por escolher a Igreja Universal do Reino de Deus com o propósito
de ter essa igreja para construir todo o sistema dedicado a criar uma fé individualista no sujeito, para enganar as pessoas com uma doutrina anti-intelectual, ou seja, para que as pessoas não venham a aprender da palavra de Deus realmente. Sem falar também que foca muito na desigualdade estrutural do sujeito, ou seja, naquilo que falta para ele. Então ele deve buscar aquilo que lhe falta. Sem falar também que o foco principal é a teologia da prosperidade. Edir Macedo, ele já disse várias vezes, tentando convencer as pessoas de que ele não é maçom. Mas Edir Macedo é maçom sim. E na revista O Bispo, a história de Edir Macedo, lá vai estar falando a respeito da história do seu pai, Henrique. E em uma das páginas deixa bem claro que o pai de Edir Macedo era maçom. E Edir Macedo, com a cara de pau, ainda fala que não conhece maçonaria, Eu nem sei o que é maçonaria, não tenho ideia do que é maçonaria. E para comprovar que Edir Macedo é maçom, o seu nome saiu em uma lista da loja maçônica Pedro Alves Pinheiro, que é do Rio Grande do Norte. Só que, devido à polêmica dessa lista, eles retiraram do site, mas o print foi salvo. As doutrinas pregadas na Universal, e principalmente pelo Bispo Macedo, são totalmente contrárias ao Evangelho. Primeiramente, a teologia da prosperidade, que foca nos bens materiais e não nos bens celestiais. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Também ele já assumiu que ele é a favor do aborto. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Sem falar que a família Rockefeller, ajudou e colaborou no financiamento da Igreja Universal, como ele mesmo assumiu. E vocês mesmos podem ver essa notícia no site The Guardian. Outra coisa que é bastante um absurdo, na Universal, que é que eles fazem comércio lá dentro. Eles tentam vender de tudo que é possível. Vendem jornal, vendem água ungida, vendem outras coisas, Só que mascaradamente, para que as pessoas não percebam que aquilo é um comércio. Mas quem tem a plena convicção e os olhos abertos para ver a verdade, enxerga o absurdo que é a Universal. E em um dos programas, o próprio Bispo Macedo, ele foi interrogado acerca desses sacrifícios que ele coloca as pessoas para fazer, que ele rejeita a própria graça de Cristo. Ele não quer a graça de Jesus, que é a graça que nos fornece a liberdade dos sacrifícios. Se hoje nós vivemos na graça, por que nós ficarmos observando sacrifícios? Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça para mim é uma praga. Outro absurdo tremendo, ele desprezou o milagre de Cristo de transformar água em vinho e ainda saiu da sua própria boca a blasfêmia de que Cristo não ajudou as pessoas da sua época. É inaceitável que ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas que têm crido nele. Que ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas que têm crido nele. Sejamos honestos, sim ou não? Concorda comigo? Outra tremenda heresia da Universal é que as pessoas, quando são entrevistadas, no final de todo relato, elas falam: eu sou universal. Eu sou a Universal. Eu sou a Universal. Aí eu pergunto a você, eu quero saber se a Universal vai salvar a tua vida. Eu quero saber se naquele grande dia, no dia do julgamento, a Universal vai interceder pela tua vida. É mais fácil tu ser condenado com ela, junto, naquele grande dia, por causa do engano que estás sofrendo. Uma tremenda relação com a maçonaria também, que o Bispo Macedo faz, é que quando ele vai construir uma nova igreja, ele faz todo um ritual, assim enterrando uma pedra fundamental. A mesma coisa que os maçons fazem quando vão construir um novo templo maçônico. Eu gostaria de informar para vocês
da satisfação da grande loja maçônica do Estado da Bahia em estar fazendo o lançamento de mais uma pedra fundamental. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que neste momento, que esta pedra sobre a qual está fundamentada a tua igreja. E também percebe-se a semelhança da Igreja Universal com o templo maçônico. É evidente, é muito claro como é parecida, como é semelhante à aparência. Arquitetada pelo próprio Deus, o arquiteto do universo, deu essa inspiração para que a gente pudesse construir o templo similar àquele que os judeus construíram na época de... Agora vamos para Silas Malafaia, né? Mais um falso profeta que engana a muitos, onde o seu nome também foi divulgado juntamente do Bispo Macedo, nesse mesmo site que eu falei anteriormente, da loja maçônica Pedro Alves Pinheiro, e que depois da polêmica foi retirado os nomes desses maçons, né? 110 maçons ilustres do Brasil. E em um dos seus programas, Silas Malafaia pede o valor de uma oferta muito quebrado e bem esquisito, né? Porque ali ele já estava tratando de falar com os seus irmãos maçons, porque é através da simbologia que eles se comunicam. E as pessoas nem percebem. 911, o valor de uma oferta. Se refere ao 9, que é antes do 10, né? Que Deus representa o alfa e o ômega, que é o 10, e o 11 como se estivesse sendo superior a Deus. Então, essa é a simbologia maçônica que eles utilizam. Pastor Valdomiro Santiago, né? Mais um desses falsos profetas que pregam teologia da prosperidade e só gosta de pedir, e se enriquecer à custa dos pobres, à custa daqueles que estão sendo enganados por esse sistema perverso e maligno do diabo. Mas eles serão julgados naquele grande dia, com certeza, não tenho dúvidas, criando estratégias absurdas para tirar dinheiro da população. Um aluguel, por exemplo, eu pago R$500 de aluguel, eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você... Eu queria que você honrasse, que você tomasse posse do carnezinho, o boleto, você toma a bênção, que a oferta é simbólica de R$70 apenas. Nós precisamos de 1 milhão de amigos honrando todo mês fielmente. Pague o dízimo de tudo que você receber agora do governo. Não abra mão de você pagar o dízimo. Se for o seu filho, o seu esposo, converse. Mas, irmã Neri, meu esposo não é crente, ele não vai entender. Vai. Você vai contar com ele e vai pedir para levar o dízimo do Senhor para a igreja. Você vai chamar seu filho e vai conversar com eles para levar o dízimo para a igreja. Por quê, minhas amadas? Isso era um dinheiro que você não ia ter. Outro evidente maçom é R.R. Soares, que já falou que não era maçom, não sabe o que é maçonaria, mas é claro que eles mentem o tempo todo, né? Da Igreja Internacional da Graça. Ele, atrás das câmeras, ele tem uma conduta totalmente diferente daquela ovelhinha que vemos na televisão ao vivo. Você não levantou o braço? Então vai pra lá, você não fala português, não? Ué, você não quer dar testemunha, recebe de volta. Ué, cadê você? Você tem vergonha de Jesus? Ah, Jesus, devolve a doença desse pessoal que levantou a mão. Sem falar que ele coloca as pessoas a idolatrarem, né? Objetos ungidos, objetos como se fossem ídolos. E isso Deus abomina. Água ungida e colocar a cura na água, isso é um absurdo. É Deus que cura. Então vamos ver agora os Covids. O primeiro é da Jussi, de Pernambuco. A colega dela estava internada com Covid-19 há 20 dias, mas fazendo da campanha da água pela vida dela, ela recebeu a notícia que está curada. E a segunda? Marco Feliciano também faz parte dessa corja toda. Senhor, coloca o Silas Malafaia e o Marco Feliciano em tuas mãos, Pai. Olha eles aí, Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração deles e que possa ter um arrependimento, Pai. Que eles possam te servir, Senhor. Que eles venham largar essa maçonaria, Pai.
Que eles venham sair, Senhor, Ramanaracharará. É em nome do Senhor Jesus Cristo. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Destacando aqui, né, que todos eles fazem parte de um movimento que apoiam o ecumenismo, que é a união de todas as igrejas em uma só religião. E isso é o que o anticristo quer proporcionar, né? Ele quer juntar todas as religiões em uma grande Babilônia. Então, meus irmãos, uma coisa também a ser destacada aqui são esses pregadores que só querem pregar se for pago para pregar. E a palavra de Deus é tão evidente: dai de graça o que recebestes de graça. É claro que se nós vamos nos deslocar de um lugar para o outro, é necessário uma ajuda para você ir para um determinado lugar. E isso aí também vai dar consciência da igreja, ajudar o pregador. Mas você dispor de um salário, você querer um valor X para pregar a palavra de Deus, isso é um absurdo. Isso é antibíblico e é querer lucrar com a palavra de Deus. Porque Deus, ele nos sustenta e ele nos fornece o que precisamos. Não precisamos cobrar para pregar a palavra, não. Deus, ele é fiel e justo. Mas, infelizmente, é porque as pessoas não estão firmadas na palavra, na Bíblia. Elas estão firmadas nessa terra, nas coisas e nos prazeres. Quero deixar bem claro que um pregador que exige pagamento para pregar a palavra, ele não passa de um palestrante. Isso sim que ele é. E já que já tratamos desse covil de ladrões, né, que querem enriquecer à custa dos humildes, agora vamos falar sobre o dízimo, que é algo também polêmico e que é tratado nas igrejas como algo bíblico, só que na verdade não é. E o que é dízimo? Já a própria palavra já diz, dízimo significa 1/10 de algo ou a 10ª parte de algo. Não tem nenhum sinônimo com a palavra dinheiro. Dízimo não é sinônimo de dinheiro. E na Bíblia, em nenhum momento, dízimo vai ser tratado como dinheiro, mas como alimentos, como gado, que Deus determinou para que as 12 tribos de Israel sustentassem a sua tribo separada, que é a tribo dos levitas, a qual iriam trabalhar no templo e não iriam ter direito à herança de terra, como as outras 12 tribos. Então seria uma tribo separada. E a herança da tribo dos levitas seria os dízimos. Assim como fala em Números 18, 24. Sem falar também que os dízimos, eles eram para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, para ajudar esses que necessitam. Sim, e era de 3 em 3 anos, não é de mês em mês como se prega nas igrejas. É uma manipulação da palavra de Deus. Dízimo se come, portanto, dízimo em nenhum momento é dinheiro. E é o que fala em Deuteronômio 26, 12. Uma coisa muito importante a ser tratada aqui, meus irmãos, é que a tradução das Bíblias é muito tendenciosa para fazer as pessoas acreditarem que dízimo é dinheiro. Vejam só o versículo que é mais utilizado nas igrejas, Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Vejam só, a palavra mantimento, na verdade, é alimento. Se as traduções fossem exatas, as pessoas elas saberiam discernir melhor. Sem falar também no devorador. Muitas Bíblias vão ocultar a palavra gafanhoto, a qual o devorador é o gafanhoto devorador. E muitos pregadores, falsos profetas, vão pregar que o devorador é Satanás, que se não der o dízimo, Satanás vai devorar suas riquezas, seus bens materiais e tudo que você tem. Isso para colocar medo nas pessoas e para que elas deem o dízimo por obrigação e por medo. E para comprovar isso, né, Mateus 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a fé, a misericórdia e a justiça. Então vemos aí que Jesus ele cita alimentos, em nenhum momento ele cita dinheiro ou riquezas. E até mesmo nas cartas paulinas podemos ver que os apóstolos de Cristo, eles eram sustentados pelas ofertas.
As ofertas sim são dinheiro, mas também são dinheiro voluntário e não por obrigação. E não tem valor estipulado. As pessoas ofertavam aquilo que Deus colocava em seus corações, aquilo que elas podiam doar para ajudar na obra de Deus. Sem falar que ao mesmo tempo que os apóstolos eles eram ajudados com ofertas ali, aquele dinheiro eles utilizavam para ajudar os necessitados também. Então não era só para eles, mas era para ajudar todo o povo, toda a igreja verdadeira. Que a igreja não é um templo físico, a igreja somos nós. Isso sim, a palavra igreja vem do grego eklésia, que significa união, congregação, assembleia, ajuntamento de pessoas. Isso sim é a igreja verdadeira, não um lugar fixo. E você pode comprovar isso no capítulo 4 de Atos, versículos 34 e 35, ou então em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 em diante. Então você pergunta, e da onde surgiu essa invenção do dízimo ser dinheiro na igreja? Então, isso foi uma invenção católica no 6º século depois de Cristo. A Igreja Católica ela criou essa doutrina de dízimo, só que, primeiramente, foi voluntário. Era voluntário esse dízimo, mas foi no decreto de Carlos Magno, imperador romano, no ano de 785, onde ele decretou que todos deveriam dar o dízimo e seria uma lei obrigatória para todos. Então, desde esse tempo, vem a igreja pregando e apoiando esse absurdo que é o dízimo. E aonde você pode comprovar isso que eu estou falando? Na enciclopédia Rialp, uma enciclopédia americana, mas também tem a enciclopédia Barça, que é uma enciclopédia brasileira. No verbete dízimo, você vai encontrar lá falando a respeito da origem do dízimo. E agora, para combater teologia com a própria teologia, vocês podem também comprovar isso que eu estou falando no Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Nas páginas 595 até a página 601, vocês vão encontrar falando tudo a respeito do dízimo, além de estar contando um pouco da história do que aconteceu para o dízimo ser obrigatório nos dias de hoje, assim como eu já relatei aqui. Então, meus irmãos, esse é um vídeo de despertamento. Eu não estou aqui para fazer polêmica, eu não estou aqui para querer chamar a atenção de ninguém, não. Eu estou aqui para pregar o verdadeiro evangelho que muitos não pregam. Eu quero tirar as pessoas do engano, quero tirar essa venda, esse óculos de Roma que muitos têm na sua mente, na sua cabeça. Então, eu quero que vocês enxerguem a verdade e sigam o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus e Yeshua HaMashiach, que é um evangelho que foi distorcido pelas religiões, que eles pregam aquilo que mais convém a eles. E entre essas falsas doutrinas está a teologia da prosperidade, está o dízimo. Então, meus irmãos, abram seus olhos, estudem a palavra de Deus, meditem e confiem em Deus. Busquem a confirmação e a revelação de Deus para suas vidas. Não se deixem ser conduzidos à perdição por esses falsos profetas. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado e contribuído para o seu ensinamento, para o seu estudo, e que Deus continue falando no seu coração, porque não sou eu que convenço, mas é o Espírito Santo de Deus que convence. Então, que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, nos permitir. Fiquem na amada paz do nosso Mestre Salvador, Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Amém.